Nesta edição do Conhecendo a Cidade, nós vamos até o município de Chapada dos Guimarães e convidamos você a nos acompanhar nesse maravilhoso passeio. Seguindo pela rodovia estadual AMT 251, partindo de Cuiabá, já nos primeiros quilômetros, a paisagem vai revelando prévias do cenário que encontraremos um pouco mais adiante. O trajeto é de pouco mais de 60 quilômetros, sinuoso, e dependendo do dia escolhido para o passeio, a viagem é aprazível, com pouco tráfego e bastante tranquila. Do alto até onde a vista pode alcançar, as imagens são de tirar o fôlego. A vegetação típica do cerrado cobre o chapadão. Majestosas, as formações rochosas estão por toda parte e se assemelham a ruínas de monumentos de antigas civilizações. Algumas são gigantescas, erodidas pela chuva, pelo vento e pelo tempo. Agrupadas como cidade de pedras ou espalhadas em escarpas, se perdem na imensidão. Os imponentes paredões de arenito dão um matiz à paisagem desse lugar místico, que ainda esconde recantos de raríssima beleza. Para quem sobe para a cidade de Chapada dos Guimarães, uma das paradas quase que obrigatória é aqui, na Salgadeira. O terminal turístico e balneário tem esse nome por ter sido, nos séculos passados, um dos pontos de parada de tropeiros e das expedições de desbravadores da região, que aqui salgavam carnes e preparavam suas provisões para seguir jornada. O lugar passou recentemente por uma revitalização. Após ficar alguns anos interditado, foi reaberto em 2018, com novas regras para os banhistas e adequações estruturais para maior conforto e segurança dos demais frequentadores. Daqui em diante, já dentro do Parque Nacional de Chapada, a paisagem vai ficando cada vez mais deslumbrante. Chapada dos Guimarães foi mesmo privilegiada pela natureza. Além dos 3.300 quilômetros quadrados do Parque Nacional, 2 parques estaduais, 2.518 quilômetros quadrados de área de preservação ambiental e com mais de 157 quilômetros de paredões. O município tem ainda dentro do seu território outras belezas naturais, como os 46 sítios arqueológicos e 2 paleontológicos, as incontáveis cavernas, lagoas e grutas, as 59 nascentes de onde as águas brotam cristalinas e em abundância e formam os rios e riachos que seguem caudalosos chapada abaixo, irrigando a vegetação. Em alguns pontos, esse manancial de águas despenca em quedas magistrais, em cascatas e cachoeiras, de tamanhos variados e de beleza singular. Ao todo, somam 487 quedas catalogadas. No entorno e dentro delas, a fauna e a flora são exuberantes. São centenas de espécies, algumas raras, outras ameaçadas de extinção, e existem ainda as espécies endêmicas, dezenas delas encontradas somente aqui neste paraíso. Boa parte das atrações naturais do lugar ficam muito próximas às margens da rodovia. Outras só são acessíveis através de longas trilhas, e existem aquelas que exigem extremo esforço para serem alcançadas. Também localizados próximos à rodovia,
Alguns mirantes que proporcionam vistas como estas são facilmente acessados. Para chegar até o mirante da Cachoeira Véu de Noiva, um dos principais cartões postais de Chapada, que é localizada a 12 quilômetros do centro da cidade e fica a 600 metros da rodovia, o acesso é fácil. A queda d'água de 86 metros atrai também outros visitantes, além dos turistas. As araras vermelhas e outras aves de diversas espécies e tamanho fazem do lugar sua morada. Por causa da pandemia, o lugar ficou fechado por um longo período, mas com as devidas restrições, voltou a receber a visita de turistas, que em pequenos grupos e sempre acompanhados por guia, são vistos diariamente pelas trilhas. Ela possui 86 metros e a nossa formação geológica é a formação Furnas, né? A princípio, há milhares e milhares de anos, essa cachoeira estava lá na frente. Com o processo de sedimentação, ela veio vindo, criando o cânion até chegar nesse ponto. Então, ela também tem uma trilha antiga que vai beirando a borda do paredão até chegar no circuito de cachoeiras, que são 6 cachoeiras que no momento está fechado, né? Então ela seria parte do roteiro desse circuito de cachoeiras. Então essa daí é a cachoeira principal de Chapada dos Guimarães, a Cachoeira Véu de Noiva. Quem vem à Chapada sempre volta, como esse grupo de turistas. Luiz Fernando, que é analista financeiro em São Paulo, de férias, nos conta a sua experiência de visitar a região. A experiência não só do Véu das Noivas, mas a Chapada como um todo tem sido uma experiência bem bacana, realmente uma experiência onde eu tive nas cavernas e aqui a beleza natural, a chegada também, a estrada muito boa, uma experiência muito boa que eu vou levar daqui e muito bonita. Aqui nos encontramos com outro guia credenciado, o professor de Física Geraldo Davi, que é também um experiente condutor de turistas nas trilhas de Chapada. Ele nos falou sobre o turismo na região, da visitação a pontos turísticos e sobre o misticismo de Chapada e outras curiosidades do lugar. Chapada em si, né, são 487 cachoeiras, 148 quilômetros de paredões, né? Agora uma coisa super interessante que tem aqui na Chapada, não sei se todo mundo sabe, é o paralelo S15, né? Ele encontra com o meridiano W55 depois do Mirante, lá nos 30 quilômetros da Chapada, né? E onde passa esse paralelo S15, né? Tem alguma coisa mística ou uma cidade com patrimônio cultural muito importante para a humanidade. Tipo, Vila Bela da Santíssima Trindade, São Tomás das Letras, Goiás Velho, entendeu? E tem a ocorrência de relatos de OVNI também, entendeu? Lá os geógrafos de NASCAR, né? Sim, sim. Que é só ver de cima, aquelas trilhas, né? Os caminhos de NASCAR. Então coisas interessantes desse tipo, que é bastante. E tem muita gente que vem com esse intuito, entendeu? O misticismo de Chapada. Misticismo de Chapada. O distrito de Chapada foi criado em 1814. Depois de diversas divisões territoriais ao longo dos anos, em 15 de dezembro de 1953, foi desmembrado de Cuiabá, sendo elevado à categoria de município, com o nome de Chapada dos Guimarães. Houve uma época em que era considerado o maior município do mundo em extensão territorial, com cerca de 270 mil quilômetros quadrados, hoje restando-lhe pouco mais de 6.200. Chapada dos Guimarães é uma típica cidade turística do interior. Apesar de receber turistas praticamente o ano inteiro, não perdeu sua atmosfera bucólica. Mesmo na Praça Central, a vida parece passar bem devagar por aqui. Segundo o censo do IBGE de 2020, a população da cidade é de cerca de 19.453 habitantes. Mas muitos moradores de cidades vizinhas possuem imóveis em Chapada,
para muitos uma segunda residência. Pela proximidade, pessoas que vivem na cidade vizinha de Cuiabá e Campo Verde buscam a Chapada para o descanso nos finais de semana e feriados. Alguns passam temporada aqui, outros ficam para sempre. O comércio da cidade possui uma boa estrutura que atende de forma razoável ao turista e à população local. É bem servida também por uma considerável rede de hotéis, pousadas, bares e restaurantes, que oferecem um excelente serviço e são espaços concorridos na alta temporada. As lojinhas de artesanatos também estão por todos os lados. Sobre o funcionamento do comércio, conversamos com Douglas Araújo, diretor de comunicação do CDL de Chapada dos Guimarães, que também destacou alguns aspectos da vida aqui na cidade. Eu falo que ser geólogo é brincar de detetive, né? Então você chega em frente a uma determinada rocha e a partir do momento que você observa aquelas características, as marcas que o tempo deixou ali, que fez com que ela se construísse, né? Ou se deteriorasse, demonstram de que origem ela veio. Um exemplo bem simples que todo mundo pode ver todas as vezes que vem para a Chapada é quando você está vindo, você chega na salgadeira que tem os paredões, se você parar, com certeza vai fazer isso na volta, né? Para observar os paredões, você vai ver que tem algumas coisas assim em triângulos, vamos dizer de forma simples, listradinhos, que nada mais são do que as marcas do selecionamento dos grãos da areia na época do deserto. Porque se você põe um monte de areia aqui, né, uma montanha de areia, aos pouquinhos o grão vai escorregando de acordo com o vento e ele vai selecionando, mais pesado no fundo, mais fino em cima. Aí vem outro e acontece a mesma coisa. Então tem uma seleção da granulometria. Aí depois você tem uma duna de cá, aí o vento mudou, você vai ter. Então lá no paredão você vê nitidamente as estratificações cruzadas, que é o nome certo, né, que são uma característica de que aquela rocha foi originária de um deserto. Antigamente a gente ia ao mirante, e andando no mirante, as concreções laterísticas, as pedrinhas escuras que você achava lá, você achava uma infinidade de moldes de conchas, né, de bivalves, que você falava, mas espera aí, essa pedra, né, essa conchinha perfeita aqui, o que isso está fazendo aqui, né? Eu estou aqui em cima, Cuiabá está lá embaixo, então o que está fazendo essa concha? Porque em determinada época foi um mar e aquilo se precipitou no fundo. E depois foi recoberto por outras coisas. Então as eras geológicas vão se sucedendo, né, as rochas se formando acima das outras e depois vão erodindo. E como hoje formar, por exemplo, o que sai daqui de erosão, está formando a Bacia do Pantanal, que é um registro jovem que em outras eras vão ter outras características.